joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estardes enraizados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Graças a Deus, podeis sentar. Amados, essa campanha, ela trouxe um tema muito importante, propício para esse mês que está terminando hoje. E já houve as ministrações anteriores, todas foram maravilhosas, e eu estou hoje na última sexta-feira, na quarta sexta, não é isso? Da campanha da vitória, com o tema: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E, amados, nós vamos trazer aqui um resumo, um relato, todas as mensagens que já foram anunciadas, mas nós vamos trazer uma mensagem expositiva dentro desse texto, tá certo? Para que a gente venha se edificar cada vez mais e entender a importância da causa e de se colocar de joelho, né? A causa e se colocar de joelhos. Se colocar de joelhos, querido, para os judeus, era algo que tinha uma grande importância, porque geralmente os judeus, eles oravam em pé, ou com o rosto inclinado para cima. E quando eles se ajoelhavam, era porque a causa era muito séria, era muito urgente. Então era o sinal de grande humilhação, de realmente você descer e se humilhar perante o Senhor. Então, aqui nós vamos observar que o apóstolo, ele vai usar essa expressão, que ele, pela causa, ou seja, a causa do Evangelho, a causa do Mestre Jesus, a causa que era a Igreja do Senhor, esse grande projeto em todo o planeta Terra, que foi confiado nas mãos de homens e mulheres. Isso é a causa, certo? E por esta causa ele se humilhava. E aí nós vamos entender mais o seguinte: quando Paulo, ele fundou essa igreja, através das suas pregações, ele tinha edificado uma igreja na cidade de Éfeso, que era uma cidade que tinha uma religião oficial, que adorava a deusa Ártemis, que é a conhecida Diana, não é isso? A Diana dos Efésios. Isso aqui era a principal religião em que aquele povo estava inserido naquele tempo. E quando Paulo começou a pregar o evangelho ali naquele lugar, a mensagem de Paulo mexeu com muita gente. E ali foi edificada uma igreja. Mas agora, quando Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Éfeso, onde é que Paulo estava? Paulo estava na prisão, ele estava em Roma, ele estava na prisão. E ele estava muito preocupado com a igreja, porque ele havia passado 3 anos mais ou menos ali dando assistência àquela igreja, ali com os irmãos, pregando, edificando, discipulando, instruindo, preparando. Mas, todavia, agora com a sua ausência, amados, a igreja, ela estava vulnerável aos ataques, aos falsos ensinos, aos mestres que traziam outras doutrinas, ou mesmo que estavam querendo desfazer e desmontar
a doutrina apostólica que havia sido ensinada pelos apóstolos. Então havia uma grande batalha, uma grande luta. E eu posso perceber, lendo a palavra do Senhor, a gente fazendo essa leitura, essa revisão que nós estamos fazendo nesses dias, a luta travada que o apóstolo tinha, que os apóstolos tinham pela causa, porque a igreja ela era atacada o tempo todo, e os tempos e as gerações se passaram, os anos se foram, e a luta ela continua. Nós continuamos nessa mesma batalha, lutando pela causa, e por esta causa nós precisamos nos colocar de joelho. Então aqui ele vai especificar a causa. Todas as pessoas, elas têm causas diferentes. Alguns têm uma causa, às vezes pede oração, pede ajuda, pede uma palavra. Eu tenho uma causa financeira, é uma enfermidade, eu preciso de uma cura. Eu estou necessitando de uma libertação. Eu tenho uma causa que é a minha família que precisa ser salva. E Paulo aqui, ele englobava uma causa muitíssimo importante, que era a causa do próprio Deus. É o próprio projeto de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, amados do Senhor, Paulo estava dizendo que nada poderia ter uma força maior, nada poderia mantê-los firmes na doutrina que ele havia pregado, do que se pôr de joelho e pedir a Deus a intervenção do Pai, porque sozinho nós não conseguimos vencer. O que é que Paulo estava dizendo? A igreja ela está sendo atacada, ela sofre influência o tempo todo. Nós sofremos influência do sistema, do mundo, a influência do mundo espiritual, do maligno. Nós sofremos influência das ideologias, nós sofremos influência o tempo todo. Mas Paulo ele estava se colocando de joelho pela causa, porque a igreja ela precisava se manter firme. Ela precisava se manter inabalável. Ela não poderia se deixar enganar. Ela não poderia se deixar enganar pelos falsos irmãos ou mestres que se infiltravam entre eles para conturbar aquilo que eles haviam recebido de Deus através do apóstolo. Então essa era a causa. Era a luta que Paulo dedicava à sua vida. Agora esse homem estava lá na prisão. Mas ele vai falar de uma causa. O que seria uma causa? Uma causa é o que faz com que algo exista ou aconteça. Origem, motivo, razão. Uma causa é aquilo que se faz algo, move um ato. Aquilo que faz com que algo seja ou exista. A causa é aquilo que faz com que algo aconteça, é a razão de ser. É a causa do Senhor que nos motiva a lutar. Pela unção do Espírito Santo, nós devemos entender que nós estamos em uma batalha, em uma guerra travada. E que nós somos atacados o tempo todo. E por que nós não desistimos? Não, por causa da causa que o Senhor entregou e confiou nas mãos da igreja, nas suas mãos, nas minhas mãos. E nós não podemos abrir mão da causa. Por ela nós lutamos, por ela nós oramos, nós suplicamos, nós nos humilhamos, nós batalhamos, nós vamos à luta, evangelizamos, fazemos propósito de oração, nos ajoelhamos pela causa, nós batalhamos, é o inimigo, nós estamos em confronto. E Paulo estava preso, mas ele agora estava batalhando na oração. A arma que ele tinha era batalhar na presença do Pai, suplicando pela igreja que estava lá. Porque a igreja que estava lá, querido, olha, a igreja que estava lá, ela precisava de força, ela precisava de unção, ela precisava de ousadia, ela precisava de discernimento, ela precisava de conhecimento de Deus. Ela precisava estar firme
porque senão ela ia esmorecer, ela ia desanimar, ela ia desvanecer, ela poderia fracassar. Mas a igreja, ela é um projeto de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós precisamos estar de joelho. Nós precisamos clamar. E o apóstolo estava em batalha. Aqui no capítulo 3, ele demonstra o seu sofrimento. O sofrimento dele, querido, não era porque ele estava em uma prisão. Porque ele se sentia honrado por ser participante do sofrimento de Cristo. Ele sabia que ele era um preso de Cristo. Ele sabia que ele estava ali por causa da causa. Mas muitos lá fora estavam a dizer que ele era um criminoso. Muitos lá fora estavam a atacá-lo porque olhavam para o passado de Paulo. Muitos estavam ali a querer acusá-lo como se ele fosse um malfeitor, um merecedor de estar ali naquela prisão. Qual era a arma que aquele homem tinha? A arma mais poderosa, que nesse presente século a igreja tem esquecido de usar. Não é a nossa força, é a força que vem de Deus. Amém, queridos? Nós necessitamos da força que vem do Senhor. Agora nós vamos ver Paulo orando. E ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, qual era a causa? Ele vai pedir poder. A igreja precisava de poder. Ele vai dizer: para que segundo as riquezas da glória vos conceda poder. Vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder. Poder para quê? Os irmãos dizem assim: aquele irmão é cheio do poder de Deus. Mas todo crente, todo irmão precisa ter o poder de Deus. Porque Paulo aqui, ele está orando, e a primeira coisa que ele vai frisar é que os irmãos lá, o que ele estava pedindo é que os irmãos lá fossem fortalecidos com poder. Poder pelo seu Espírito, o Espírito Santo, no homem interior, dentro de si. Poder. Para que nós queremos poder? Nós precisamos de poder para sair da especulação teológica e partir para a ação. É muita especulação e pouca ação. A igreja estava permeada por especulação. Uns diziam: é assim, não, é desse jeito. Outro dizia: não, aí conturbava, querendo desmontar o ensinamento que Deus havia entregado através do apóstolo. Especulação dentro da igreja, isso traz um mal terrível. É uma praga que destrói. Porque em vez da igreja estar em ação, ela está empalhada em especulação. Aí vem, você precisa de poder para perdoar. A igreja precisa de poder para perdoar. Sabe por que muita gente não permanece na igreja? Porque ela não tem poder para perdoar. Tudo ela se fere, ela se zangue e ela sai da igreja. Ela vai para o mundo. E lá no mundo existem muitas pessoas feridas e culpando a sua desistência a alguém ou algum ferimento que ela acha que foi atacada na igreja. Ela esqueceu que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, contra os demônios.
As pessoas esquecem que a nossa luta é contra os demônios, é contra a nossa própria carne, é contra o nosso próprio eu. Poder para perdoar. Poder para ser capaz de dar vida por amor ao Evangelho. Imagine se hoje estourasse uma perseguição no nosso país. Imagine se os crentes fossem proibidos de cultuar. Imagine se uma ordem mandasse fechar todas as igrejas. Quem teria poder para permanecer fiel? A igreja precisa de poder para dar vida pelo Evangelho. Os nossos antepassados não sofreram? Cristo deu a vida pela igreja. Os nossos irmãos mártires morreram, mas não negaram o Senhor. E quantos estão deixando Jesus por qualquer coisa? Porque falta poder. Poder. Poder de Deus na sua vida. Poder para olhar para as fronteiras lá fora, mais distante do mundo, e levar o Evangelho até os confins da terra. Mesmo que seja através das mídias sociais. Mesmo que seja contribuindo, mas você precisa de poder. Paulo estava pedindo, Senhor, dá poder à igreja. Porque se a igreja não tiver poder, ela não vai suportar os ataques do inimigo. Ela precisa de poder para evangelizar, para levar o evangelho, para ir atrás dos que estão lá fora. Ela precisa estar funcionando, porque a igreja ela é um organismo vivo. E a igreja ela precisa de poder. Paulo está dizendo no versículo de número 16, ele está pedindo que o Senhor, o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele dê à igreja poder do Espírito Santo no homem interior dentro. Porque o Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Sem poder a igreja ela vai recuar. Ela vai ficar nas quatro paredes. Ela vai ficar inerte. Ela vai cruzar os braços. Ela vai baixar a guarda se ela não tiver poder. Sem poder vamos nos tornar uns crentes capengas na vida espiritual. Não vamos avançar o voo da águia que tanto nós pregamos. Porque os que esperam no Senhor subirão nas alturas como águia. Voarão e não se cansarão. Sabe o que é que faz a igreja não cansar? É o poder. É o poder. O poder faz a gente querer culto todo dia, evangelizar todo dia, orar todo dia ler a Bíblia. Faz quantos anos isso? Faz mais de 40 anos. Faz mais de 40 anos, é culto todo dia, é leitura todo dia, é oração todo dia, é evangelismo, é pregação, é ensino, é discipulado, é todo dia. O que é que faz a gente estar de pé, perseverando? Poder. É poder, é poder, é poder. Agora nós vamos ver Paulo, ele continua descrevendo aqui no texto, e ele vai dizer, para que Cristo habite. Habite. Habite pela fé nos vossos corações. Esse verbo habitar que Paulo está descrevendo aqui nesse texto, queridos, ele é importante, porque ele pedia que Cristo habitasse no coração,
na vida dos irmãos da igreja, porque só assim aquela igreja ia vencer os ataques. Aquela igreja estava dentro de uma cidade idólatra, uma cidade que o que prevalecia era a idolatria, a imoralidade, a orgia. A igreja estava inserida naquele meio, atacada por várias situações. E agora, a igreja precisava de poder e precisava que Cristo habitasse nela. Mas que tipo de habitação era essa? Aí Paulo, ele vai escrever aqui o verbo para essa habitação. Eu estive pesquisando, é o kakoikel. Kakoikel. Esse verbo aqui, existe dois verbos, que é o paroikel, que significa aquela habitação de uma pousada, uma habitação transitória, daquele visitante, daquele turista que vai, mas passa por ali e sai, e vai embora, certo? Ou seja, que fica por alguns dias, é um passageiro, um hóspede que vai, habita, mas depois vai embora. Mas Paulo, ele não está falando desse verbo, ele não está falando desse tipo de habitar. Qual era o tipo de habitar que Paulo estava falando, que ele queria que acontecesse na igreja, que ele acontecesse na vida de cada crente? Ele queria que verdadeiramente Cristo habitasse em cada irmão. Isso aqui que é importante. Esse verbo aqui que está no capítulo, no capítulo 3, o versículo 17, é habitar como dono da casa. O dono da casa, ele mora. Então, Paulo queria que Jesus, nesse verbo aqui, katoikei, ele quer que o seguinte: Senhor, eu te peço que os irmãos cheguem ao nível de espiritualidade, de entrega, de rendição a Ti, ao ponto de que o Senhor habite, more neles. Porque vós sois casa de Deus, habitação e morada do Espírito Santo. Quando a igreja ela chega a esse nível, ela não se embaraça com os ataques. Os ataques vêm, mas o Espírito Santo dá logo discernimento para ele conhecer, para ela conhecer e saber: isto não vem de Deus, isso é do maligno, eu rejeito em nome de Jesus. Você precisa ser habitado pelo Senhor. É chegar ao nível espiritual de você pegar a chave da casa e entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E dizer: Senhor, habita em mim, reina em mim, governa a minha vida. Eu entrego a Ti as chaves de todos os compartimentos da minha casa, porque você é uma casa. Essa habitação, esta casa aqui, ela é comparada a nós somos comparados a uma casa. E você só vai estar no nível espiritual elevado quando você fizer essa entrega total. Na área espiritual total da sua vida. Em todas as áreas, é a área financeira, é a área conjugal, viu? É a comunhão. Certo? Em todas as áreas da vida. É no amar, no perdoar. É em tudo o Senhor, Ele quer dominar a sua vida. Não é mais você. Paulo, ele chegou a esse nível. Quando ele diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo verdadeiramente habitava em Paulo. Ao ponto de Paulo ser um homem totalmente dominado pelo Espírito Santo. Jesus está se sentindo bem nessa casa, que é você. Esta casa que é você, é um espaço, um local propício para que o Senhor habite. É um local de adoração, de rendição. Este altar é do Senhor. Aleluia.
A casa é boa, eu escrevi aqui. Ele que comanda, que dá as ordens. Ele é o Senhor da casa, ou ainda é você? Ou ainda é você que diz, Senhor, nessa área não quero que ninguém mexa. Aqui quem manda sou eu. Não, você tem que entregar tudo. Tudo ao Senhor. É isso. Você é servo e faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer. Ou você faz ainda o que você quer? É Ele que manda ou é você que manda? Como se sente dono da casa? Jesus habita em você? Como Jesus se sente habitando em uma casa de um crente que é um falso crente? Será que ele habita? Não. Um crente falador, um crente especulador, é um fermentador. Aquele que não consegue perdoar, que o coração está cheio de mazela, de intriga. O Senhor habita numa casa assim, o Espírito Santo habita. E a Bíblia diz, não extingais o Espírito. Alguém acha que é reprimir, mas expulsar o Espírito é quando você não deixa a casa propícia. É quando você não cuida desse tabernáculo, dessa casa, em santificação, em vida no altar, na presença de Deus, para que Ele habite e tenha o governo de tudo e mande em tudo. Aleluia. Amados, Paulo, ele estava lá na prisão em Roma, mas ele estava preocupado com a igreja. A dor de Paulo era a sua preocupação com a causa. Ele estava ali preso, mas ele orava incessantemente, pedindo ao Senhor que o Senhor habitasse na igreja, em cada crente, para que cada crente amado fosse cheio do poder e fosse uma habitação do próprio Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fosse o primeiro na vida de cada um. E aí o texto do versículo 17, o irmão pode deixar no telão, vai dizer, porque somente assim, a fim, ele vai dizer a fim, ou seja, era dessa forma, Cristo habitando no coração da igreja, que os irmãos iam ficar o quê? Enraizados e fundamentados em amor. Paulo aqui ele vai dizer que havia uma necessidade. Primeiro, a habitação, a moradia, que ele usa aqui, um prédio, né, de habitar, a casa, como a moradia de Deus. E em segundo, ele vai usar aqui uma planta com raiz, uma árvore. O que é que a Bíblia nos compara? Além de nos comparar com a casa, com o edifício, alicerçado, com uma casa que foi construída na rocha, também vai nos comparar a uma árvore, não é isso? Há uma árvore plantada junto às correntes de água, cujas folhas não caem e dá o seu fruto na estação própria. Mas essa árvore, ela precisa estar enraizada. Enraizada. Porque uma árvore que não tem raiz, quando vem a tempestade, esse período de grandes chuvas, caem muitas árvores. Aquelas árvores que não são enraizadas, elas estão predisponentes a caírem. Assim é o crente. Assim é o cristão, que não é enraizado,
quando vem um sopro, quando os ventos batem, quando vem a tempestade, as grandes chuvas com vento, ele cai. E aí a Bíblia diz, e para onde cair, ali ficará. Misericórdia. Mas Paulo estava orando e pedindo que a igreja fosse enraizada. A raiz, ela tem que crescer para baixo. Ela tem que se firmar e descer. Enraizar. Aí vem aquele louvor, o vento sopra e balança para lá e para cá. Mas eu não caio, não. Por quê? Porque está enraizado. Meu Deus, eu já vi tanta coisa. Crentes que não conseguem nem suportar um sopro de Satanás. Ele sopra, ele já cai. Mas Paulo orava pela igreja, para que essa estivesse fundamentada nas Escrituras Sagradas, em Cristo, que fosse um edifício firmado, habitado por Jesus, e que a igreja fosse uma árvore enraizada, que desse fruto, e que nenhuma tempestade jamais viesse derrubá-la. É isso, amados do Senhor. É isso que Paulo estava orando e pedindo. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Paulo vai pedir também no versículo 18 ao 19, nesse texto. Ele vai pedir: poderdes mais poder. Perfeitamente compreender. Compreender. Amados, porque no nosso meio tem gente que não está entendendo nada. Está no meio. Está no meio da multidão. Mas não está entendendo. Não está compreendendo. Não está conhecendo. Aqui significa, querido, experimentar intimidade. Conhecer o Senhor. Compreender com todos os santos. Está vendo o texto? Poderdes perfeitamente compreender com todos os... É com quem? Com todos os santos. Você que está com a ideiazinha de desengrejado. Eu não preciso de igreja para me estar bem com Deus. Você está enganado. Nós aqui estamos em um treinamento, um estágio. Jesus está vindo buscar a igreja. E lá será um só rebanho e um só pastor. Lá estaremos todos juntos. Amém? Então a gente precisa começar a entender isso aqui. A entender isso aqui é com todos os santos. É isso que Paulo está dizendo. Não é sozinho. Não, eu vou compreender sozinho. Né? São os crentes virtuais. Eu não tenho nada contra você estar ouvindo pela transmissão, você que está longe, você que não pôde estar aqui, você que está enfermo. É necessário. E nós vamos colocar mais e mais conteúdo na internet, porque nós vamos alcançar muito longe através do trabalho que está sendo feito. Mas nós precisamos congregar. Nós precisamos estar juntos, compreendendo. Nós precisamos, amados, ter o mesmo entendimento. Não o mesmo Espírito que habita em mim, que habita em vós. Então não tem essa de eu pensar de um jeito e você pensar de outro. E a gente viver em dissensão, em discórdia. É o mesmo pensamento. É a mesma ideia. É um só batismo, é um só Senhor, é uma só palavra.
O Espírito Santo que me ensina é o mesmo que ensina você. Então nós precisamos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso aqui é intimidade. Isso aqui é conhecimento de Deus. Isso aqui, amados, é navegar no oceano do Espírito. É começar no raso e se aprofundar. Viu? É isso que Paulo está dizendo. É congregar, é estar junto na Assembleia dos Santos, na comunhão, no partir do pão. É isso. Se você tem dúvidas desse amor, se você tem ainda alguma dúvida, olhe para o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer mais no 19: conhecer o amor de Cristo. Paulo estava orando por isso, tá? Ele estava orando para que a igreja conhecesse o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É grande, excede todo entendimento. Não existe um entendimento humano que possa calcular, mensurar ou definir o amor de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que nós recebemos do amor dele, que foi implantado em nós pelo seu Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Porque se nós não tivermos esse amor, nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar nem nossos irmãos. Sabe por quê, queridos? Porque existem pessoas que são fáceis da gente amar. Mas existem pessoas que são difíceis da gente amar. E a gente precisa do amor. A gente precisa de poder para poder amá-las, suportá-las e conviver com elas em unidade. Aí Paulo, ele está escrevendo porque ele sabia que era uma necessidade da igreja. Porque se a igreja não tivesse o amor de Cristo, esse amor que excede tudo, para que eles fossem cheios da plenitude de Deus, ou seja, fossem completos. Porque só assim, amados, nós vamos permanecer. Se nós não tivermos o amor de Cristo na nossa vida, nós não vamos muito longe. Nós vamos desistir. Nós vamos fracassar. Nós vamos cansar. Nós vamos ficar para trás. Nós vamos nos afobar. Nós vamos se zangar com qualquer coisa. Qualquer coisa para nós será um motivo para desistir e para voltar para trás. Mas nós precisamos do amor de Cristo. Cristo suportou tudo por nós. Suportou afronta, humilhação, zombaria, tudo por nós. Mas nós não queremos muitas vezes suportar coisinhas tão supérfluas, tão mínimas que acontecem no nosso meio. Já queremos desistir. Mas nós precisamos da plenitude. Plenitude de Deus é ser completo. Pois a plenitude de Deus, ela é imensurável. Paulo está de joelhos em uma prisão pedindo a Deus plenitude de Deus na vida da igreja. Porque se a igreja, essa igreja de hoje, ele estava pedindo para aquela igreja, a igreja de Éfeso. Mas aquela igreja de Éfeso, ela se espalhou. E a igreja continua e ela não para. Mas se essa igreja de hoje, ela não tiver todas essas características, ela não receber de Deus tudo isso aqui, ela não tem como prevalecer. Mas eu quero te dizer uma coisa para tu não ficar desanimado. A igreja do Senhor, ela tem tudo isso. Ela tem tudo isso. Ela é um organismo vivo, ela é capacitada. Ela é firmada na verdade. Ela sempre vai triunfar, ela sempre vai prevalecer. Pode ser em todos os ataques demoníacos que Satanás levantar. Mas a igreja do Senhor, ela é preparada
porque ainda existe alguém que está orando, existe alguém que está pedindo, existe alguém que está de joelho na madrugada, existe alguém que está suplicando, existe alguém que está pedindo: Deus, fortalece a tua igreja. Senhor amado, Deus, derrama a tua graça, o teu poder sobre o teu povo, dá discernimento, dá conhecimento, dá poder, dá ousadia para eles permanecerem de pé. A igreja precisa disso, amados, porque se a igreja não tiver, ela morre. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela nunca vai morrer. Ela nunca vai acabar. Ela nunca será destruída. As portas do inferno nunca vão prevalecer. A igreja do Senhor, ela sempre vai triunfar. É na perseguição, é na oposição, é nos ataques, é nas calúnias, é nos falatórios, é nos falsos que são levantados, é em tudo. A igreja sempre vai prevalecer, ela sempre vai permanecer de pé. Eu defendo a causa de Cristo. O que é que você defende? Qual é a causa que você defende? Eu defendo a causa de Cristo. É pela pregação de Cristo. Eu vivo por isso eu morro, por isso eu vivo. É Ele, é esta causa, através do poder do Espírito Santo, que nos impele a lutar na unção e no poder para continuar, para perseverar. Muitos caem, muitos morrem, muitos ficam para trás, muitos desistem, mas nós prevaleceremos, triunfaremos, continuaremos, iremos avante, porque o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela precisa ser firme. Paulo se colocava de joelho. É esta causa, porque a igreja, ela precisa estar firme, forte, inabalável, triunfante, desbravadora, sempre inconformada com esse mundo, com o sistema, e lutando e proclamando o reino de Deus. É esta causa, e é por essa causa que nós nos colocamos de joelho. Eu queria pedir permissão aos nossos líderes para que a gente cantasse um louvor. É Pay Black, tá? É Pay Black. Eu não passei, nem eu sei tocar esse hino. Ele é muito difícil, nem sei tocar e nem cantar. Dá certo, Kaique? Desde a